Obrigado. Em 19 de dezembro de 2025, após décadas de segredos, milhares de documentos e fotografias ligados ao caso Jeffrey Epstein começaram a ser liberados ao público por ordem federal. Prometia total transparência. Mas o que veio à tona foi um fragmento com imagens de celebridades poderosas e figuras globais, muitas sem contexto ou explicação clara. A divulgação integra a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, milhares de arquivos, fotos e também de tarjas. Muita coisa veio à tona, mas grande parte ainda está incompleta ou editada, ou seja, censurada. Isso gerou críticas até mesmo de sobreviventes e legisladores. Jeffrey Epstein não foi só um agressor sexual, mas também um elo. Homem sem empresa definida ou trajetória clara, mas com acesso direto a presidentes, príncipes, magnatas e celebridades. Por décadas ele agiu abertamente e, ao ser preso, morreu, ou antes de falar. Desde então, uma pergunta ficou no ar: quem Epstein iria expor se chegasse a julgamento? Entre as figuras mais notáveis está o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, visto em várias fotos com Epstein ou seus próximos. Clinton sem camisa em uma jacuzzi, com alguém de rosto oculto, e imagens dele nadando com Ghislaine Maxwell. Fotos do ex-presidente supostamente no avião particular de Epstein. Essas fotografias não implicam crime por si só, são retratos sociais sem contexto jurídico, mas mostram a frequência da violência. Clinton interagiu com Epstein e Maxwell em diferentes ocasiões sem datas oficiais. Se esse tema interessa a vocês, podem ajudar deixando um like neste vídeo ou comentários pedindo uma segunda parte. Esse caso já foi abordado várias vezes neste canal, então vamos deixar os links dos vídeos anteriores para vocês. No final, o Departamento de Justiça não publicou os arquivos por vontade própria, publicou porque ficou sem tempo. Uma lei aprovada pelo Congresso em novembro obrigava a liberar os documentos do caso Epstein. O prazo estava acabando e a pressão era insustentável. Por meses, o presidente Donald Trump foi pressionado por seu partido e por outros para cumprir a lei. Finalmente, na sexta-feira, os arquivos começaram a aparecer em um site oficial criado exclusivamente para esse propósito. Milhares de documentos, mas com um detalhe impossível de ignorar. Desde o primeiro momento ficou claro que grande parte do material estava censurado, rostos cobertos, nomes apagados, parágrafos inteiros ocultos. O Departamento de Justiça garantiu que a censura busca proteger as vítimas, não interferir em investigações em andamento e evitar a divulgação de material de abuso. Mas para congressistas, jornalistas e sobreviventes, a sensação foi outra. A lei estava sendo cumprida apenas na aparência. Entre os documentos publicados havia algo que ninguém pôde ignorar: as fotografias, imagens oficiais apreendidas pelo governo dos Estados Unidos. Figuras de destaque como Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson e outras do poder político e cultural aparecem nelas. É importante dizer isso com clareza. Aparecer em uma foto não implica ter cometido um crime. Mas essas imagens destroem uma narrativa mantida por muito tempo, a de relações distantes, simbólicas ou inexistentes. Agora as relações estavam documentadas. Se há uma figura que domina esse primeiro lote de documentos, é Bill Clinton. As imagens o mostram em uma piscina com duas mulheres, uma delas com o rosto coberto em uma jacuzzi reclinada, em atitude relaxada. Com Ghislaine Maxwell, sócia de Epstein e hoje condenada a 20 anos por tráfico sexual. Clinton foi visto com Epstein em diversas ocasiões nos anos 90 e 2000. Seu círculo insiste em tráfico. Clinton não sabia nada sobre os crimes de Epstein. Seu porta-voz foi contundente. Podem publicar todas as fotos borradas de mais de 20 anos atrás que quiserem. Isso não é sobre Bill Clinton. Segundo a defesa, há dois grupos: os que cortaram laços antes de tudo vir à tona e os que permaneceram ligados. Clinton, dizem, está no primeiro grupo. Outras das imagens mais viralizadas mostram o ex-príncipe Andrew Mountbatten Windsor em um evento social deitado perto do fogo. Uma se tornou de que tenha se tornado uma mulher, é uma pessoa que se tornou. Uma mulher é um fato de alguém ter se tornado. Fato de ter se tornado em um se tornou é um que alguém tenha se tornado em uma. Um fato de que alguém tenha se tornado uma mulher. De que uma pessoa tenha se tornado uma mulher é um se tornou uma mulher do escândalo. Nesta primeira leva de documentos, há uma figura que mal aparece: Donald Trump.
Trump teve laços sociais com Epstein nos anos 90 e 2000, conforme documentado. Ele não foi formalmente acusado pelas vítimas e afirma ter cortado toda a relação mais de 15 anos antes da prisão de Epstein. Os arquivos também incluem imagens com várias figuras do mundo do entretenimento e da cultura. Michael Jackson aparece em pelo menos uma imagem com Epstein. Mick Jagger, líder dos Rolling Stones, também aparece em fotografias junto com Clinton e outras pessoas. Fotos também mostram Richard Branson e o jornalista Walter Cronkite, com Epstein e Maxwell, em diversos contextos sociais. E também Abraham Noam Chomsky, um linguista, filósofo, cientista político, intelectual e ativista norte-americano. Isso é importante. Publicar fotos não indica que essas pessoas cometeram crime, apenas que suas imagens estavam nos arquivos do caso. No caso de Michael Jackson, fãs dizem que ele tentou comprar propriedades e foi apresentado a Epstein. Por esse motivo, além de imagens diretas, outras figuras aparecem mencionadas ou identificadas em publicações relacionadas a conjuntos de arquivos liberados pelo Congresso. Donald Trump apareceu em fotos e recortes dos arquivos de Epstein, mas não em situações comprometedoras. Bill Gates, Steve Bannon e alguns outros nomes também apareceram em imagens divulgadas por legisladores em comunicados públicos recentes. Essas publicações frequentemente acompanham os arquivos oficiais e fazem parte do debate público sobre o quão completo é o material divulgado. O que foi tornado público até agora não inclui datas, localização precisa, nem o contexto em que essas fotos foram tiradas. Muitos rostos femininos estão ocultos para preservar a privacidade e várias fotos não possuem descrição ou metadados confiáveis. Material explícito ou sensível continua protegido do público. Enquanto isso, os documentos de texto estão praticamente todos censurados com tarjas pretas. Isso gerou frustração entre sobreviventes e críticos, que veem a divulgação como parcial e insuficiente para entender a rede de relações que Epstein mantinha. Essas imagens não são apenas fotos curiosas, são fragmentos de uma história onde poder, fama e impunidade parecem se cruzar, de formas que a sociedade exigiu há algum tempo entender. A publicação parcial dos arquivos provocou indignação no Congresso. Republicanos e democratas acusaram o Departamento de Justiça de violar o espírito da lei. Enquanto isso, setores próximos a Trump divulgaram com entusiasmo as fotos de Clinton, sugerindo que a liberação poderia beneficiar politicamente e que o presidente da República Dominicana não pudesse. Por que tantos nomes conhecidos aparecem nesses arquivos? Houve encobrimento ou eram apenas relações sociais? Que outros materiais são inacessíveis ao público por motivos legais ou políticos? O que sabemos é que a publicação dos arquivos abriu uma porta, mas não deixou toda a luz entrar. Quanto mais gente analisa esses documentos, maior a demanda por transparência total. Os arquivos de Epstein já estão públicos, isso é um fato, mas público não significa completo e transparente não significa honesto. Porque quando um Estado decide que parte da verdade mostrar e que parte esconder, a verdade deixa de ser um direito e passa a ser um produto administrado. Por anos disseram que eram boatos e teorias da conspiração, mas hoje sabemos que não é verdade. Que as fotos existiam, que os registros existiam e que os relacionamentos existiam, o que não existia era a vontade de mostrá-los. E mesmo agora, quando finalmente são publicadas, chegam incompletas, com rostos apagados, com nomes cortados, com histórias pela metade. Não para proteger as vítimas que já falaram e pediram a verdade, mas para proteger algo muito maior. Porque Epstein foi uma prova viva de que o poder se cerca de silêncio. Silêncio daqueles que sabiam, silêncio dos que suspeitavam, silêncio dos que preferiram não perguntar. E quando Epstein morreu em uma cela, esse silêncio se tornou definitivo. Não houve julgamento, não houve nomes lidos em voz alta, não houve responsáveis. Diante de perguntas difíceis, só um corpo e um caso encerrado depressa demais. Hoje, esses arquivos reabrem a ferida, mas com cuidado, usando luvas e sem pressionar muito. Como se alguém tivesse medo de que, se puxar o fio com muita força, todo o tecido se desfaça. Talvez essa seja a verdade mais inquietante de todas. Não quem aparece nas fotos, não quem falta nos documentos, mas o fato de que, mesmo depois de tudo, a verdade ainda precisa de permissão para existir. E enquanto essa permissão continuar nas mãos do poder, o caso Epstein nunca vai estar realmente encerrado. Isso não foi o fim, foi apenas o primeiro capítulo.